Eu decidi fazer um desafio. A gente fez uma receita de café gelado aqui, que ficou 10 de 10. Um pouquinho doce, além do doce que eu costumo tomar, tá? Mas mesmo assim tá muito boa. Então essa vai ser minha companhia deste primeiro update, desse início de vlog. Eu comentei no primeiro vlog aqui do canal que eu tava querendo fazer vlogs temáticos, né? E esse era, assim, o meu maior objetivo. E pro vlog que eu estou começando hoje, da última semana de julho, hoje é exatamente dia 27, a gente tem até dia 31, ainda dentro do mês de julho, e dia 31 é o quê? Sexta-feira. Então, eu pensei assim, que desafio que eu posso fazer, que eu consiga encaixar em 5 dias, né, nos últimos 5 dias do mês, e que também faça sentido pra minha situação literária do momento. E aí, eu me dei conta de que, gente, falta um livro pra eu bater minha TBR do mês, né? Eu tinha definido que eu queria ler 7 livros, até o momento eu consegui concluir 6 livros. Então eu pensei, por que não juntar o útil ao agradável? Vou fazer um desafio que me ajude a chegar na minha meta e que eu possa registrar também em formato de vlog. Então eu decidi fazer o desafio lendo 1 hora por dia. Eu já vi esse desafio em vários outros canais, mas o canal mais recente que eu vi esse tipo de desafio foi no canal da Ana Caroline. E aí eu lembrei, falei, nossa, acho que vai dar certo fazer um desafio lendo 1 hora por dia com o objetivo de concluir mais um livro na minha TBR. Como no momento eu estou lendo um livro de uma LC, eu prefiro não ficar atropelando as metas. E aí eu lembrei de um livro que eu prometi ler lá atrás, gente. Inclusive, acho que no primeiro vlog aqui do canal eu citei esse livro. É um livro curto e eu acho que vai dar bom de encaixar nesse desafio, que é o Antes que Apague, da Natalia Timmerman. Eu me lembro, né, de já ter mostrado esse livro aqui em alguma outra ocasião, mas naquele vlog eu não consegui nem pegar esse livro, nem iniciar. E por que eu quero tanto ler esse livro? Como ele foi uma leitura do Piquenique Literário, como teve a presença da autora, eu fui ao encontro, eu autografei o livro com ela, tá aqui inclusive super autografado, mas o livro até o momento não foi lido, e eu falei assim, bom, eu não vou ficar deixando pra depois, porque eu gosto de ler o máximo de livros que eu puder dos clubes do livro que eu participo, porque senão pra mim não faz sentido eu participar de um clube do livro que eu não leio os livros, né? Então é basicamente isso, gente, é só pelo fato de que eu não quero ficar deixando esses livros pra depois, pensando que eu sempre quero dar preferência pros meus livros físicos, né, que eu sempre preciso diminuir essa pilha de livro que eu tenho aqui atrás de mim não lido, não são todos, mas enfim, tem muitos livros não lidos na minha estante. Eu cheguei à conclusão de que era um bom momento pra fazer esse desafio com esse livro. Ele não tem nem 200 páginas, ele tem 191, se eu não me engano. Então a proposta é essa, gente, bem simples, é ler 1 hora por dia durante essa semana, então até sexta-feira, para que eu consiga finalizar esse livro dentro do mês de julho e encerrar minha TBR com o meu objetivo concluído de ler 7 livros esse mês. 2 coisas importantes, por se tratar de um desafio, eu vou focar em registrar apenas os momentos de leitura desse livro, porque essa é a leitura que eu me propus a fazer dentro do desafio. E assim, gente, o fato de eu colocar que eu vou ler 1 hora por dia não significa que eu vou somente ler 1 hora por dia. Se eu conseguir ler mais, obviamente que é melhor, porque, né, eu quero terminar o livro até sexta-feira. Então, quanto mais tempo eu conseguir passar lendo, melhor. Então, a gente acaba até englobando aí mais de um desafio, porque eu vou precisar sair do celular, né, pra conseguir dar conta de ler mais de 1 hora por dia. Hoje é feriado aqui na minha cidade, hoje é um feriado municipal, então eu tô com meu dia livre, vou conseguir ler a minha primeira hora tranquilamente. Mas nos próximos dias, gente, eu trabalho o dia inteiro, então eu vou provavelmente dividir essa minha hora nos dias que eu conseguir fazer a leitura de manhã, porque geralmente eu não consigo, já que de manhã eu costumo ir pra academia. E quando eu leio alguma coisa de manhã, geralmente é no audiobook, né? Então, leitura de livro físico ou e-book eu não costumo fazer muito pela manhã, porque é o momento que eu tô na academia. E aí logo depois eu já começo a trabalhar, e eu costumo então ter os meus momentos de almoço e no fim do dia, né? Então, pra eu conseguir vencer esse desafio, eu vou precisar sair do celular. Então, vou levar vocês comigo aí nessa tentativa, né, de cumprir esse desafio. Vou ver se assim que eu terminar esse café, eu já pego o livro pra fazer a minha primeira hora de leitura, e eu vou ver se eu consigo todos os dias trazer um update sobre quanto tempo eu li, quantas páginas eu li, o que eu tô achando do livro. Gente, desculpa o péssimo ângulo, mas eu terminei a minha primeira hora, né, desse desafio, e eu cheguei na página 84 do livro. Então, assim, eu estou quase na metade. O que já deixa bem claro
que eu vou ter que ler mais de um livro nesse desafio. Não tô dizendo que eu vou ler 2 livros inteiros, né? Mas esse aqui provavelmente eu termino amanhã. Considerando que amanhã eu vou fazer mais 1 hora, né, de leitura, então provavelmente esse aqui vai ser finalizado amanhã. E eu já tenho um segundo livro para dar continuidade ao desafio. Mas aí a gente conversa sobre ele quando eu terminar esse primeiro, né? Agora, falando sobre minha experiência, né, o que eu estou achando de Antes que Apague, eu participei, né, como eu falei, do Piquenique Literário, então a gente teve a conversa com a Natália Timmerman. Então eu já sei, né, bastante, assim, do que esse livro trata. Ele é um livro complexo, assim, porque ele parece muito uma autobiografia, ele parece muito uma ficção biográfica, mas a Natália diz que não é bem assim, né, que aqui, por mais que ela tenha, assim, vivido experiências parecidas, porque aqui a gente tá falando de uma protagonista que é psiquiatra, e essa protagonista também é escritora. E a Natália Timmerman é escritora e psiquiatra. E a mãe da protagonista aqui do livro, ela foi diagnosticada com Alzheimer. Então a gente vai acompanhar aí a trajetória, né, dessa mãe nessa situação, assim, desde que ela recebe o diagnóstico, a gente tem muitas viagens no tempo, digamos assim, né, então a gente vai voltar ao momento em que ela foi diagnosticada e também vai ter alguns momentos do presente, e a filha, né, refletindo, tudo isso pelo ponto de vista dessa filha que tá refletindo sobre o que tá acontecendo com a mãe dela, né, e o fato da mãe dela estar indo embora, então até por isso que o nome do livro é Antes que Apague, então eu entendo que esse Antes que Apague é muito sobre isso, assim, antes que a memória da mãe dela vá embora, né, antes que a mãe dela vá embora, não só fisicamente, mas também, enfim, tudo que torna ela quem ela é. Essas reflexões, então, que vão ser feitas ao longo do livro, não é um livro, assim, que tem necessariamente um plot, e sim um livro que vai ser bastante introspectivo, meio fluxo de consciência, a gente vai ter alguns flashes ali da vida tanto da protagonista quanto da mãe dela, da família, enfim. Então, assim, o que eu, né, tava falando aqui soa muito como uma ficção meio autobiográfica, porque tem algumas semelhanças com a própria vida da Natália, porque ela também, eu não me lembro exatamente se a mãe dela teve Alzheimer, mas enfim, ela teve questões também com a mãe dela, e os outros livros da Natália também falam muito de questões que a própria Natália viveu. Então, nesse livro aqui, ela deixou bem claro pra gente que aqui não é uma ficção autobiográfica, que ela não se coloca aqui como protagonista desse livro, que não é a vida dela, mas ainda assim ela usa de experiências que ela vivenciou para poder colocar esses sentimentos aqui da protagonista no papel, né? Então, trazer essa protagonista à vida, as experiências dela, as reflexões, isso foi sim algo que a Natália, né, usou. Então, ela usou as próprias experiências para trazer, para dar vida a essa história. Teve um momento lá do piquenique que eu me lembro que a Natália fala sobre que agora ela quer escrever coisas completamente diferentes, assim, ela quer escrever coisas que não tenham absolutamente nada a ver com a vida dela e com a família dela. Nesse livro parece que ela até tenta se distanciar pela maneira como ela fala do livro, mas quando você lê e você tendo o mínimo de conhecimento sobre quem a Natália é, que até inclusive era uma coisa que eu tinha, né, por conhecimento, eu fui conhecer mais dela depois do encontro lá do piquenique, então se você lê isso aqui tendo o mínimo de conhecimento, tipo, fica muito difícil você separar as coisas, sabe? Considerar isso aqui uma obra totalmente de ficção, que não tem nada a ver com a Natália, tipo, é muito difícil isso. Mas eu estou gostando, assim, tá me fazendo refletir, eu já marquei algumas coisas, acho que não vai dar pra ver, porque eu marquei, é um marcador pequenininho e rosa, pra poder combinar com a capa, que é um rosinha meio claro, assim. Mas tá me fazendo refletir bastante, né? Eu tenho algumas questões, assim, pessoais com o tema aqui do livro. Tá me fazendo refletir bastante, tá me fazendo pensar bastante. Não é um livro nem um pouco leve, mas tô gostando bastante da escrita da Natália, bastante fluida, né, como dá pra perceber. É um livro que tem uma diagramação muito confortável e também a escrita flui muito bem, então é isso. Eu devo terminar, então, já amanhã. Vou fazer o possível pra isso, já agora que eu sei que em 1 hora eu consigo ler tantas páginas assim. Tô com boas expectativas, então vamos ver se eu consigo, né? 2 coisas que eu esqueci. Eu falei que o livro não tem plot, mas na verdade, gente, esse livro tem um plot, que é a protagonista, a filha, que é escritora, psiquiatra, tarará, ela está escrevendo um livro sobre a mãe dela. Então, por isso que ela tá tendo tantos momentos de reflexão, porque ela pensa sobre a história de vida da mãe dela, sobre quem a mãe dela era e
quem a mãe dela está se tornando, e ela vai escrever um livro dessa experiência que ela tá vivendo, tanto ela enquanto filha, quanto também a experiência da mãe. E ela se depara com diversos dilemas sobre essa questão, né, de escrever um livro sobre a vida da mãe dela, que não tem muita noção do que tá acontecendo, né, porque afinal de contas o Alzheimer vai fazendo a pessoa, né, perder quem ela é. E outra coisa também importante é que a mãe da Natália teve sim Alzheimer. Só trazendo essas duas informações, porque na hora, eu não sei onde é que eu estava com a minha cabeça na hora que eu tava gravando o take. Tô atualizando essas informações aqui pra vocês, para as informações não ficarem incompletas nesse primeiro take. Close to violet on a Sunday, nearly made it into bloom, but I know, oh, the ordinary Monday turning back to blue. Long for what's to come, keep forgetting how to make it known before it's already gone. Adivinha quem acordou com a senhora dor de garganta hoje? Eu mesma que vos falo. Ai, gente, não sei o que aconteceu. Não sei, mas acordei assim meio desse jeito, assim, com a garganta, né? Nem fui pra academia, porque eu não tava me sentindo bem. Ontem, inclusive, que era pra eu ter feito um update do que rolou durante o dia nesse desafio, eu não consegui. Eu cheguei muito cansada em casa, porque eu terminei meu expediente, aí eu fui resolver umas coisas na rua. Quando eu cheguei em casa, já tava quase na minha hora de dormir, e eu simplesmente capotei, porque eu já tava com aquela canseira, aquela coisa, né, de quando você tá ficando doente. E aí hoje eu acordei com a dor de garganta, assim, bem bacana. Então eu vou fazer essa atualização dupla, até porque eu tenho, de fato, uma atualização relevante pra fazer. Sobre o desafio em si, ontem eu não consegui ler 1 hora, eu li 45 minutos, justamente porque depois do trabalho eu tive algumas coisas pra fazer, então eu consegui fazer um sprintzinho na hora do almoço. Assim que eu terminei o expediente, antes de sair de casa pra resolver os BOs, eu consegui ler 15 minutinhos e ficou faltando 15. Então o que eu fiz? Hoje de manhã, eu peguei os 15 de ontem e coloquei num sprint de 45 minutos. Eu ia fazer um sprint de meia hora, mas falei, não, vou fazer um de 45, ver se eu consigo terminar o antes que apague. E não é que deu certo? Então esse é o grande update, né, de hoje, que eu terminei antes que apague. Eu terminei exatamente junto com o fim do sprint. Foi até engraçado, assim, o sprint terminando e eu fechando a última página do livro. É o tipo de cálculo que eu só consigo acertar uma vez na vida, né? Sinceramente, eu não sei se eu tenho muito a acrescentar com relação à minha opinião, assim, em geral. Acho que eu mantive muito do que eu já tinha comentado no primeiro update sobre esse livro. Ele é um livro que realmente não tem muito plot, assim, não tem muito acontecimento. Ele é um livro que a gente passa todo o tempo dentro da cabeça dessa protagonista, que tá com essa mãe, né, como eu tinha falado, com essa doença, né, no caso que é o Alzheimer, e a gente vai refletir junto com ela sobre a decisão dela de escrever um livro sobre essa situação, enquanto a gente tá lendo o livro, né, então é meio metalinguístico, né, e são muitos momentos, assim, que a gente vai passar ali na cabeça dela, revisitando algumas situações, a gente vai ter vários flashbacks da vida, né, da relação dela com a mãe dela, que não é uma relação, assim, tão simples, né, e os conflitos, né, internos da própria personagem, com tudo que ela tá fazendo ali, os conflitos éticos de escrever a história de uma pessoa que não necessariamente autorizou, né, que a sua história fosse escrita, enfim, várias reflexões que ela faz sobre vida e morte e sobre como o Alzheimer, ele é uma morte que acontece enquanto a pessoa ainda tá viva, né, porque essa morte da consciência, da memória, ela tira muito da pessoa, ela acaba com quem a pessoa é. Então não tem como definir de outra forma, né, é um livro bastante reflexivo, muito introspectivo, que vai trazer muito esses momentos, assim, que você vai ficar ali pensando junto com a personagem, sobre tudo que ela tá vivendo aqui. Eu acho que esse é um livro muito catártico, sabe? Provavelmente foi muito catártico pra Natália, e é muito catártico também pra quem já passou por situações semelhantes. Eu não vivenciei a situação exata que a personagem aqui vive durante, né, a história aqui, mas eu tive uma pessoa na minha família que eu presenciei, assim, né, essa coisa de a gente ir perdendo a pessoa aos poucos, assim. Então eu acho que pra quem já passou por isso de perto, né, de ver um parente, uma mãe, um pai, um avô, uma avó, uma tia, enfim, ter alguma dessas doenças, assim, né, que vão aos poucos fazendo com que a pessoa vá se esvaindo, né, como é o caso do Alzheimer, a demência, acho que o Parkinson também. Quem já presenciou isso, quem já viu isso de perto,
é muito triste, é muito doloroso. Então esse livro falou muito comigo nesse sentido, assim. As reflexões que a protagonista faz foram coisas que eu também cheguei a pensar, né? E a gente se pega pensando em muitas coisas com relação à pessoa que a gente tá vendo ali, ó, tá indo embora. É uma despedida que leva bastante tempo, sabe? E dependendo da situação, né, leva bastante tempo. Então é bastante triste, né? Lógico. Não tem como esse livro não ser triste. Ele é muito triste. Mas eu acho que ele é muito, assim, o livro pra você sentir tudo isso com essa personagem, né, com essa protagonista. Pra quem já passou por isso, eu acho que ele é um livro que faz você não se sentir sozinho na sua dor, não se sentir sozinho, principalmente pra quem tá vivendo no momento, assim. Eu acho que ele é um livro que faz você não se sentir sozinho na dor, nas confusões, nos dilemas. Ele não vai te trazer nenhum tipo de resposta, ele não é um livro, como eu falei, que ele não tem um plot, assim, tem começo, meio e fim, que vai começar de um ponto e vai ter uma evolução e coisas vão acontecer. Tem algumas coisas, sim, né, que acontecem na história, porque além da escrita desse livro, a personagem principal, que não tem nome, inclusive, ela vai navegar um pouco na própria história da família dela. Então ela vai navegar por essas histórias, coisas que ela achou que ela sabia, mas não necessariamente. Então ela acaba entrando muito profundamente, assim, na história da mãe dela para entendê-la melhor. E também na história da família como um todo. Por que a família chegou naquele ponto? Por que a família passou por uma ruptura? A gente vai aprender que tem uma ruptura que aconteceu na família. E ela vai buscar essas histórias e tentar entender. Agora, um comentário que eu queria fazer, que assim, nem tem muito a ver com a história em si, mas foi uma coisa que eu refleti por causa de uma situação que eu vi acontecer recentemente. A gente tem um livro da Kwang, né, da R.F. Kwang, que vai ser lançado em breve, que agora eu esqueci alguma coisa, Taipei Story. Esse é o nome em inglês, né? Mas em português eu não me lembro como que ficou. E rolou uma polêmica, né? Em relação a esse livro, porque supostamente a Kwang colocou um personagem israelense, né? Ali na história. Pelo que eu entendi, assim, da história, eu acho que foi muito uma falta de interpretação das pessoas do que realmente uma problemática, né? Ainda mais quando a gente tá falando de Rebecca Kwang, né, gente? Mas enfim, lendo esse livro, eu lembrei dessa história por um motivo que, assim, eu tô falando, não tem muito a ver, mas que me fez pensar também. Aqui a gente tem a história de uma família que tem raízes judaicas. Então, essa família, ela segue a religião, pelo que eu entendi, a família inteira tem essas raízes, né? Eles são judeus, mas a mãe da protagonista, ela se torna bastante religiosa numa fase da vida, a ponto de se tornar kosher, né? E aí ela se torna judia, assim, bastante fervorosa. Aí é que entra o ponto que eu conectei, porque a mãe da personagem vai pra Israel por diversos motivos, né? Mas principalmente por causa da religião, né? Por ela ter essa origem, ela vai pra Israel lá pra meio que tirar um ano sabático, assim. E aí eu fiquei pensando, né? Esse livro ele foi escrito agora, ele é um lançamento, né? De 2026. E não sei, gente, eu simplesmente fiquei pensando que, assim, cara, a gente tá num momento em que as pessoas, elas estão tão doidas, né? Que só o fato de, por exemplo, a Kwang incluir uma menção ao personagem israelense, as pessoas já estão, não, porque a Kwang, ela não apoia a Palestina, porque tem um personagem israelense. Onde já se viu? Pra que você vai colocar um personagem israelense? E, tipo, pelo que eu entendi, o personagem aparece em uma cena, gente, literalmente, assim, sei lá, um parágrafo. E aí aqui a gente tem uma personagem que vai viajar pra Israel, então não aborda muito profundamente, mas é toda uma questão que faz parte da vida dessa família, que faz parte da vida dessa personagem que é retratada aqui. E aí eu fico pensando, cara, imagina se esse povo lá que viu isso, né, que causou, quis cancelar a Kwang por causa da menção a um personagem israelense, o que esse povo ia falar desse livro? A gente tem pouco conhecimento, tá? Mas eu sei que não retratar um personagem israelense não é a mesma coisa que falar de um personagem judeu. Mas eu digo pela questão do destaque, entendeu? Aqui, essa família toda, a religião vai ter muito destaque e também a presença de Israel vai ter um certo destaque por conta da origem dessa família. E aí eu fico pensando, nossa, será que a Natália, pra agradar as pessoas, deveria editar esse livro, tirar todas as menções, porque, meu Deus, eu não posso falar de Israel no momento que a gente tá vivendo, mas ao mesmo tempo, como que ela vai tirar isso se é algo que tá tão, né, que tá intrínseco na vida desses personagens? Então, assim, sei lá, posso estar falando nada com nada, tá? Mas foram coisas que eu fiquei pensando ao longo da leitura. Então, gente, no fim das contas, eu dei 4 estrelas pra esse livro. Eu acho que é um livro muito sólido. Como eu sempre digo, assim, né, quando eu gosto de um livro, mas eu não necessariamente dou uma nota muito alta, né, tipo 5 estrelas e tal, é porque eu não fiquei com aquela sensação, assim. Talvez se eu tivesse lido num outro momento da minha vida, eu teria dado uma nota maior. A escrita da Natália é muito boa, foi a minha primeira experiência, né, com os livros dela, gostei muito da escrita dela. Achei um livro que definitivamente me fez pensar, eu marquei várias passagens aqui, achei que ele traz, assim, momentos muito que eu falei, putz, é isso, assim, ela entendeu tudo, sabe? Eu gostei,
gostei, assim, recomendo, tá? Aí a leitura. Feliz, né, de ter sido um livro bom, porque, afinal de contas, não foi nem um pouco barato. Hoje é quarta-feira e eu já consegui finalizar um livro nesse desafio. Não espero finalizar nenhum outro, tá? Tô só comentando que, assim, eu tava achando que eu ia finalizar, né, até o fim da semana e antes disso eu consegui esse objetivo. Aí agora eu tenho até sexta-feira, né, pra continuar fazendo o desafio. Hoje eu ainda tenho 15 minutos, tá, de leitura do desafio. E eu tenho mais 1 hora de leitura na quinta e outra na sexta pra fazer. Eu tô com 2 opções aqui de livros. Meio que tinha decidido já por qual eu vou começar, mas eu não sei se eu vou ficar lendo só esse aqui. Talvez eu comece os 2 ainda essa semana. Tô pensando. O primeiro deles é O Fim Chega para Todos. Gente, quanto mais eu demoro pra ler esse livro, mais eu penso que eu provavelmente não vou gostar. Porque é tanta resenha de gente falando que se decepcionou, eu realmente não estou com grandes expectativas. Mas eu preciso ler esse livro, né? Eu tô adiando essa leitura já faz tempo. Essa é a minha principal opção, digamos assim. E aí tem um outro livro. Tem os meus livros de Clube do Livro. Também eu tenho outro livro do Piquenique Literário pra ler. Eu tenho o livro do Coração Literário pra ler. Porém, além do livro oficial, né, do Coração Literário, do mês mesmo, né, o livro que a gente vai discutir, eu entrei num projeto com as meninas do Coração Literário de fazer um livro viajante. E um dos livros escolhidos, porque a gente escolheu 2, foi Uma Questão de Química. Foi o livro que eu sugeri, né, porque eu tenho o livro. Então, esse aqui será o livro viajante. E eu preciso começar a leitura, porque eu tenho até dia 20 de agosto, se eu não me engano, pra ler isso aqui. Então, são 2 opções aí, mas eu acho que eu vou começar pelo Fim Chega para Todos, pra ver se vai ser uma decepção, pra ver se eu vou dar uma nota mediana, mas enfim. Eu acho que esse aqui vai ser um pouco mais rápido de ler. Então essas são as 2 opções, mas daqui a pouco, daqui a pouco mesmo, daqui a 10 minutos, eu vou fazer uns sprints com as meninas do clube, porque a gente já tava combinando de fazer esses sprints há um tempo, então eu vou fazer, e aí depois eu vejo também, talvez eu comece O Fim Chega para Todos hoje, e aí na quinta e na sexta eu leio outro livro, não sei, eu vou vendo o que eu vou fazer, mas deixa eu já ir encerrando, né, esse update, porque eu preciso ir pro sprint. Quinta-feira, penúltimo dia do desafio, e hoje eu não li nada. Eu até pensei que eu fosse conseguir fazer o meu sprint de 1 hora na parte da manhã, mas eu acordei cansada, né, gente? Provavelmente vocês vão até perceber que eu tô com aquela canseira, aquela dificuldade de falar, porque eu não tô conseguindo respirar direito, né, afinal de contas, resolvi ficar doente, né, nesses dias, então eu acabo fazendo um esforço maior pra falar, né, porque eu não consigo respirar direito, a garganta ainda tá daquele jeito. Eu tava cansada de manhã, aí eu não consegui fazer o meu sprint, e também não consegui em nenhum outro momento ao longo do dia, eu trabalhei bastante, então agora que eu já terminei meu expediente, já tô aqui de boa, deitada na minha cama, eu vou fazer meu sprint de 1 hora, seguir então aqui na leitura de O Fim Chega para Todos. Já aproveitando para falar sobre esse livro, ontem a gente fez os sprints, né? Acabou que a gente fez 2 sprints só de 25 minutos, então foram 50 minutos aí de leitura. Eu tinha 15 minutos ainda para fazer ontem, né? Consegui cobrir os 15 minutos que faltavam e também li mais um pouquinho, né? No total ontem eu li 40 páginas. E assim, gente, nada aconteceu até o momento, tá? Eles só se conheceram ali, né? Esses escritores que são os protagonistas, os personagens, que vão para essa ilha para poder ver se eles conseguem finalizar o último livro desse grande escritor. Quem conseguir finalizar, isso que eu tô falando pra vocês tá na sinopse, mas ainda não aconteceu. Nesse momento eles estão apenas se conhecendo, chegaram na ilha, cada um tá falando que gênero escreve, coisas assim. E eu tô percebendo que esse livro, ele vai ter muita crítica ao mercado editorial, sabe? Eu acho que a Schwab, principalmente, porque se eu não me engano, a Cat Clark, que é a outra autora desse livro, ela é roteirista. Eu não tenho certeza se ela é escritora também, tá? Mas a Schwab, ela já passou por várias situações assim, no meio editorial, e eu acho que ela vai usar esse livro aqui como uma forma de fazer essas críticas, sabe? Então a gente já tem aqui alguns comentários, algumas coisas que eu acho que provavelmente vieram da vivência da Schwab. Então agora eu vou fazer esse meu sprint aqui, né, de 1 hora. Não sei se eu volto, tá, pra falar aqui novamente, acho que vou deixar só pra fazer mais um update amanhã, ou talvez eu só deixe pra encerrar mesmo o vlog, porque, enfim, vocês estão percebendo que eu tô um pouco cansada, né, na hora de falar, então eu vou adiar o máximo que eu puder, e amanhã ainda tem mais 1 hora de leitura pra fazer, então eu vou ver se amanhã eu faço a minha hora de leitura na parte da manhã, e aí, quem sabe na hora do almoço, ou enfim, até o fim do dia, eu finalizo o vlog e trago pra vocês, né, o resultado, né, final desse desafio, se eu consigo cumprir todos os dias e quantas páginas eu li. Então agora deixa eu fazer a minha sessão de leitura do dia.
Ainda tô meio doente, mas hoje é o último dia, né? Hoje que eu encerro aí o meu desafio. Então eu precisava vir aqui trazer o resultado. A boa notícia é que eu consegui ler a minha 1 hora, tanto ontem quanto hoje. Hoje acho que eu não registrei nada, né, dos momentos de sprint que eu fiz, mas eu fiz um sprint de manhã de 45 minutos, porque não ia dar tempo de fazer 1 hora, e depois fiz os outros 15 minutos depois do expediente. Na hora do almoço não rolou. Eu parei no meio de um capítulo, mas eu tô na página 122. Isso dá mais ou menos 1/3 do livro. Agora as coisas, assim, começaram a ficar um pouquinho mais interessantes, né? Começou a acontecer, assim, sabe quando coisas estranhas começam a acontecer? Tá nessa pegada, assim, agora. Dá pra perceber, como eu já tinha comentado, que é um livro que vai falar muito sobre críticas, né? Que vai criticar bastante o mercado editorial. E isso é bem interessante. Os personagens, eu tô achando, assim, que eles são um pouco estereotipados, mas eu acho que esses estereótipos são propositais. Esses personagens provavelmente foram criados de forma um pouco mais estereotipada propositalmente. É o que me parece. Acho que até isso acaba sendo meio que uma crítica, como se só determinados tipos de pessoa pudessem escrever determinados livros, determinados gêneros. Então acho que até isso é também uma crítica, não tá ali à toa, sabe? Por enquanto eu não estou desgostando, mas eu acho que se o livro for continuar nesse mesmo ritmo que ele tá agora, até o final, talvez eu entenda, talvez pra mim faça sentido por que tanta gente não curtiu, assim. Porque de fato, pelo que as pessoas falam sobre ele, é isso, assim, ele meio que não vai muito pra lugar nenhum. Quando você pega um livro de mistério de ilha, né, com pessoas que estão ali, coisas estranhas acontecem, você tem uma certa expectativa, né, da história ser um pouco mais ágil. Mas a história não está ágil, ela tem poucos acontecimentos até o momento. Então eu acho que é isso que deixa as pessoas um pouco mais desanimadas com esse livro. Mas a escrita em si, gente, eu tô gostando, assim, eu não tô tendo nenhum problema com a escrita. Eu acho que as duas autoras aqui conseguiram mesclar muito bem. Eu não consigo, assim, enxergar uma divisão, porque geralmente livros com 2 autores, muitas vezes a gente consegue perceber, assim, né, onde tá a característica de um, onde tá a característica de outro, mas aqui eu não sinto muito isso, não. Eu acho que as duas trabalharam muito bem juntas, assim, a ponto de mesclar muito bem as vozes delas e não soar muito como a Vi Schwab, por exemplo. Não sinto muito, assim, da escrita da Vi Schwab, né, que eu conheço, assim, pra mim não tem muita coisa, assim, que grita a escrita dela aqui, e a escrita da Cat Clark eu não conheço, né, então não tem como eu falar, mas eu não sinto muito essa coisa de, nossa, isso aqui é muito Vi Schwab, assim, sabe? Então, sobre esse livro é isso. Eu ainda não sei se eu vou fazer mais algum vlog em que eu vá mencionar esse livro, mas de todo modo, em algum momento eu vou trazer a opinião nas minhas redes ou no meu outro canal, né, também, quando eu faço o meu balanço de leituras do trimestre. Agora, sobre o desafio em si, pra mim foi um sucesso. Eu fiquei bastante feliz, assim, com o resultado desse desafio, porque eu consegui o meu objetivo principal, que era finalizar mais uma leitura dentro do mês de julho. Eu consegui dar início a um outro livro, consegui adiantar até que bastante, né, ali mais de 100 páginas do outro livro. Pra mim, foi o saldo super positivo, eu fiquei bem feliz. E eu acho que isso mostra pra quem fala que, eu não tenho tempo e tal, não tenho como arrumar muito tempo pra ler. Eu não tô dizendo que todo mundo vai ter 1 hora pra ler todos os dias. Eu sei que essa não é a realidade da maioria das pessoas. Mas, dentro da realidade de cada um, a gente pode arrumar alguns minutos, sabe, dentro da nossa rotina pra encaixar a leitura. Porque, como eu falei, eu não li 1 hora direto todos os dias. Teve um dia que eu não consegui bater 1 hora de leitura, né? Eu levei os 15 minutos pro dia seguinte. Mas eu acho que no fim das contas é muito sobre priorizar a leitura, é muito sobre você entender a sua rotina, encontrar momentos em que você consegue encaixar 15 minutos, 10 minutos, ou se pra você facilita mais pensar numa meta de páginas, né? Vou ler 10 páginas, vou ler 5 páginas, vou ler um capítulo. Tem como você encontrar esses momentos, porque até mesmo no meu caso, eu que tenho um pouco mais de tempo livre para eu trabalhar em casa, ainda assim você se deixa levar muitas vezes pelas suas obrigações, né, gente? Nós somos adultos e é assim mesmo, você tem várias obrigações, tem compromissos, tem coisas que você precisa fazer no dia, e aí se você não fizer esse esforço, né, e priorizar a leitura, você sempre vai acabar deixando ela por último, vai empurrando com a barriga, quando chega no fim do dia você tá muito cansado, isso acontece muito comigo. Por isso que eu não costumo ler muito à noite, porque eu sei que quando eu leio mais próximo da minha hora de dormir, geralmente eu leio muito pouco, porque eu durmo, eu fico cochilando, eu fico ali meio sonolenta, então eu evito ler muito próximo da minha hora de dormir. Eu gosto muito de ler de manhã e à tarde, porque são os momentos que eu consigo render mais na leitura. Então é sobre você encontrar os momentos que vão funcionar pra você. Não precisa ser sempre 1 hora, pode ser 30 minutos, pode ser 15 minutos. Se você quer tornar a leitura um hábito durante a sua semana, porque no fim de semana a gente geralmente tem um pouco mais de tempo, mas se você quer fazer desse hábito também algo presente na sua semana, você tem que fazer um esforço, você tem que encontrar momentos em que você consegue abrir mão de ficar no celular. E isso eu falo pra mim também, tá? Eu sou uma pessoa que perde muito tempo no celular e, por exemplo, eu não consigo assistir o tanto de séries e filmes que eu gostaria, porque eu
vejo que meu tempo acaba sendo tomado ou por leitura, que tudo bem, ou pelo celular, que não tá tudo bem. O tempo que eu poderia estar vendo um episódio de série ou assistindo um filme, eu tô no celular. Então é algo que eu preciso mudar. Mas a leitura eu já consegui encaixar muito melhor no meu dia. E acho que essa semana aí provou pra vocês que, assim, é possível. Nem sempre eu li nos mesmos horários, nem sempre eu consegui ler de forma contínua, mas é isso, são dias e dias, a gente vai encaixando conforme dá. Então eu vou ficando por aqui nesse vlog, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu já tô aqui com minhas crises de tosse. Toda vez que eu fico levemente resfriado ou com problema, ou com a garganta irritada, começam a me dar essas crises de tosse. E eu fico com muita dificuldade de falar por muito tempo, então eu já vou encerrando por aqui. Espero que esse desafio também motive vocês a tentar esse desafio aí também. Eu acho que funciona bastante pra quando a gente precisa daquele foco, daquele gás a mais durante a semana. Eu tô percebendo que eu tô esquecendo de fazer aquele apelo básico, então vou fazer agora, gente. Deixa o seu like nesse vídeo, também se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Se você quiser mais conteúdo sobre livros, eu tenho um outro canal, que foi meu primeiro canal, né, que eu criei. Esse aqui é um canal secundário, então vou deixar o link aqui embaixo também, se você quiser se inscrever lá e assistir meus outros tantos vídeos. Eu tenho 200 vídeos postados lá, gente, então é muita coisa, tem muito conteúdo lá pra vocês assistirem. Obrigada por ter passado esse tempo aqui comigo entre livros. A gente se vê no próximo vlog. Tchau!